Vamos avançar neste mercado com Luís Filipe Vieira, que, questionado sobre se teve vontade de reagir às declarações de Bruno de Carvalho ao longo da época, disse que umas vezes essas declarações o fizeram rir, mas com outras ficou chocado. Luís Filipe Vieira mantém o discurso de que o melhor para o Benfica tem sido o silêncio, que ele, Luís Filipe Vieira, tem mantido, são palavras do presidente do Benfica, em entrevista ao Jornal Record. Paulo Andrade, Luís Filipe Vieira continua a dizer que o discurso é o melhor silêncio e responde pela primeira vez, ou responde em relação a Bruno de Carvalho de uma forma mais direta. Como viu essas declarações? Disse que umas vezes fica chocado, outras vezes tem vontade de rir. No fundo, esta entrevista, e pelo menos no que respeita ao Sporting, e é um tema que o Luís Filipe Vieira na entrevista usa e abusa dele, não apenas Bruno Carvalho, Jorge Jesus, fala de Jorge Jesus inúmeras vezes, fala muito do Sporting. Fala muito do Sporting, é algo que aconteceu desde o início da época do ano passado, a época que agora acabou, portanto, o silêncio do Benfica é uma falsidade total. Nunca houve silêncio do Benfica, foi uma maneira do Benfica trabalhar a comunicação completamente diferente do Sporting. O Benfica ataca Jorge Jesus abruptamente logo no início da época. Mal a época está a começar, o Jorge Jesus foi alvo dos ataques mais incríveis, que terminaram com a famosa situação de o colocar em tribunal, daquela ação dos 14 milhões, mas que teve no meio os SMS, teve uma quantidade de cenas, umas atrás das outras, a atacar Jorge Jesus. Portanto, o ataque foi por aí, o ataque foi feito de outra forma, não foi feito com esta frontalidade que o Sporting fez, que Bruno Carvalho, Otávio Machado, Jorge Jesus, realmente houve, digamos, uma gestão da comunicação completamente distintas, que, como se prova, foi bastante eficaz, porque só se fala das intervenções e depois ainda tem a ousadia de dizer que foi o silêncio. Silêncio nunca houve da parte do Benfica. É SMS, seja o que for, houve um grande trabalho realmente de comunicação, isso é indiscutível, e mérito tem que ser dado nesse aspecto a João Gabriel, que com os Facebooks, com os Twitters, com tudo isso e com os contactos com a comunicação social, porque não é necessário se nós tivermos pessoas que estão disponíveis para falar em nosso nome, e muitas delas intitulando-se de isentos e não estando ligados à organização, é a melhor forma de passar as mensagens. E quem anda neste mundo sabe perfeitamente que isso é uma grande verdade. E isso foi bem trabalhado pelo Benfica, indiscutivelmente. Calado, e, portanto, não houve silêncio da parte do Benfica, nunca, como diz Paulo Andrade? Não, eu quando ouço o Paulo Andrade, e com todo o respeito que tenho pelo Paulo, apraz-me dizer que parece que toda a gente no Sporting são meninos de couro, porque nunca fizeram ruído, nunca ofenderam o Benfica, nunca ofenderam o seu treinador. Aliás, até posso dizer mais, que o Benfica este ano acabou por ser campeão, é algo inédito em Portugal, sem treinador. E nesse aspecto, aquilo que o Presidente se quer referir é que realmente o Benfica fez pouco ruído nesse sentido. Agora, obviamente, tem que responder algumas acusações. Havia polémicas e o Benfica tem que responder a essas polémicas. Não se pode continuadamente ver pessoas ligadas ao Sporting a tentar denegrir a imagem do próprio clube, a tentar denegrir a imagem do treinador e a saírem impunes como se nada fosse. Eu creio é que tem que haver coragem para punir pessoas que realmente fazem mal ao futebol português. Agora, não tenho a menor dúvida do trabalho que o Presidente está a fazer no Benfica. Dá 13 anos a esta parte. Colocou o Benfica, e é atualmente um dos melhores clubes do mundo, a todos os níveis, atenção, a todos os níveis. E depois ainda há uma outra coisa que eu gosto nesta entrevista do Luís Filipe Vieira, é que nunca fala na primeira pessoa do singular, fala sempre em nós, o Benfica. E isso é muito importante, é algo que muitas pessoas no futebol não conseguem fazer. E é por isso, essa é uma das razões pelo qual o Sporting este ano não conseguiu ganhar nenhum título. Porquê? Porque quando as pessoas começam a dizer muitas vezes eu faço, eu aconteço, eu crio, geralmente quando se chega ao final acaba por se pagar caro essas palavras todas, principalmente quando não se tem respeito pelos adversários. Eu acho que isso é o mais importante. Uma lição que nós temos que tirar, acima de tudo, e que eu gostei bastante de ouvir, principalmente vem por parte dos jogadores de Sporting. Seja João Mário, seja Adrian, sempre com o máximo respeito pelos adversários. O próprio Adrian chegou a dizer quem não sabe perder também não sabe ganhar.
E isso é ótimo, isso é fundamental. Agora, das palavras de Luís Filipe Vieira e do trabalho que tem feito, e que realmente o Benfica passou por uma etapa onde as coisas não corriam bem, onde o clube de alguma maneira estava mal economicamente, e este homem soube realmente trazer o Benfica novamente para a ribalta. E neste momento, nós vamos ver o ranking da UEFA, vamos ver a maneira séria como o Benfica trabalha com todos os clubes a nível mundial, vamos ver a maneira como se valoriza os jogadores que passam pelo Benfica e todos aqueles que vão embora realmente têm um discurso muito positivo a dizer que gostariam de voltar ao Benfica, aquilo que não acontece realmente quando alguns jogadores passam pelo Sporting, que dizem que tiveram uma má experiência, que foram maltratados. Quem é que disse? Ainda há pouco o Eric Dyer, que foi o melhor jogador da seleção inglesa, houve uma altura que teve uma entrevista a dizer que tinha sido muito maltratado no Sporting. Sim, quando saiu, o Eric Dyer disse que não teve uma única palavra do presidente e que foi maltratado. Temos o próprio Slimani. Não faltam também exemplos dos outros clubes. Temos o próprio Slimani. Mas acha que faltou respeito pelo adversário, como disse Calado do Sporting? Não, para já eu não disse que o Sporting, o Calado ouviu-me mal, não disse que o Sporting não se manifestou publicamente, quer dizer, eu ando cá. Portanto, o que eu disse foi que o Sporting o fez com frontalidade e com não por via indireta. Você chama frontalidade a ofensas pessoais? Não, atenção. Eu não considero isso frontalidade. Calado, não nos vamos... Frontalidade é eu dar a cara, é ser o Bruno de Carvalho a falar, o Otávio a falar, o Jus a falar, que falaram N vezes. Portanto, não mandaram terceiros falar por eles. Portanto, no fundo, os discursos, ou vamos acreditar que o Jorge Jesus foi posto em tribunal porque os jurídicos entenderam que devia ser posto em tribunal só. Quer dizer, é colocada uma ação no tribunal de 14 milhões sem decisões superiores. Quer dizer, vamos todos acreditar nisso. Quer dizer, portanto, no fundo, o que está aqui em causa é que, e o que eu disse, não disse que os sportinguistas, os dirigentes do Sporting não falaram, não disse nunca isso, porque falaram imensas vezes. Agora, se pontualmente eu não concordei com algumas das posições que assumiram, que é evidente não concordar. Claro. Isto não significa que não o tenham sempre feito com total abertura, porque há coisas que eu não gostei de ouvir também. Agora, o que não há dúvida nenhuma é que o fizeram sempre em primeira voz, não mandaram dizer por ninguém. E, portanto, esta questão do silêncio de que fala Luís Filipe Vieira, não aconteceu o silêncio no Benfica logo desde o início do campeonato. Porque a forma como atacou Jorge Jesus, em que disse tudo Jorge Jesus... E como falo em primeira pessoa, dá direito a ofender toda a gente que anda no futebol. Nada, mas eu estou a dizer isso. Ofender agora, treinador, presidente, clube, árbitro... Na opinião do Calado, cada vez que Bruno Carvalho falou, ofendeu. Isto é completamente desagradável e falso. Não. Então, mas é até o que está a dizer. Você é que está a dizer que é o Bruno Carvalho. Não, eu estou a dizer Bruno Carvalho, Otávio Machado... Você próprio já disse que evidente... Você próprio admitiu agora. Otávio Machado, Bruno Carvalho, Jorge Jesus falaram imensas vezes. Mas você admitiu agora que houve muitas declarações que você também não gostou. Muitas. Eu disse que houve declarações que eu não gostei. Agora, não disse muitas. A maior parte das vezes falaram e bem. Porque o Sporting não pode continuar a estar calado como esteve no passado e a ser prejudicado constantemente como estava. E não pode aceitar este discurso dos coitadinhos. Quem está com o discurso dos coitadinhos não é o Sporting. Quando o campeonato se inicia, é o Jorge Jesus que é atacado. É o Benfica que está com o discurso de coitadinhos. E o que eu acho espantoso é o Calado não assumir isso. Os ataques foram feitos ao Jorge Jesus no início da época. E quem é que os fez? Foi o Benfica ou foi o Porto? Foi o Benfica. Portanto, isso não interessa isso. Essa campanha foi... Mas você está a ir ao início da época que os ataques de Jorge Jesus... A época não começou... Você está-se a esquecer... Que fala só ao meio da época? Você está-se a esquecer de uma época inteira... Não estou a esquecer. Eu estou a referir-me ao início da época. Mas houve ataques da parte do Benfica a Jorge Jesus? Não houve silêncio nenhum, Calado. Não houve silêncio nenhum. Estou a perguntar-lhe se houve esses ataques de que... Não houve silêncio nenhum com Jorge Jesus. Jorge Jesus foi mais que atacado. O Paulo Andrade está a falar de uma situação que está a ser resolvida a nível jurídico. Não estou a falar só dessa situação. Foi os SMS, foram montes de acusações que fizeram ao homem. Você sabe... Não me venha agora dizer... Houve silêncio com Jorge Jesus? Você sabe que tipos de SMS houve? Para estar a falar. Calado, eu estou-lhe a dizer... Você leu os SMS? Eu estou-lhe a dizer... Pois isso é... O Calado é que me tem que dizer se houve. Você leu? Publicamente disseram que houve. Acusaram-o disso. Mas você leu? Eu não. E o que diz é que não há. Porque é que se acusa que há se não há? O que é que você está a fazer? Porque é que se diz que há se não há? O que é que você está a falar? O Filipe Vieira diz que há. O que é que você está a falar? Disse nesta entrevista do Record que há. Paulo,
Desculpe lá, mas como é que você está a falar como se fosse o advogado e o juiz? Mas eu não sou advogado nem sou juiz, pá. Eu só estou a dizer é que o silêncio não existiu desde o início da época que o Sporting foi atacado na pessoa de Jorge Jesus. E, portanto, não venham com palavras de silêncio. O silêncio não existiu logo no início da época. Não. Agora, se vocês não assumem há uma grande vantagem. Nada a fazer. Eu digo-lhe, ainda digo mais, há uma grande vantagem. O Benfica fala pouco, mas quando fala, realmente fala para valer, não é? Fala coisas concretas. Então já fala. Não. Então já aqui a única diferença. Então já estamos de acordo. A única diferença que existe, Paulo, a única diferença que existe é há muitas maneiras de defender um clube. Atenção. Há muitas maneiras de você poder defender o Sporting. Defende da maneira que considera que é a melhor maneira e de eu para poder defender o Benfica. Isso não nos dá o direito de ofender, nem de prejudicar, nem de denegrir a imagem das pessoas. Há muitas maneiras ofensas, infelizmente, no futebol é o que não faltam. E não há aqui santos e pecadores. Paulo, infelizmente, desculpa, no futebol, da sua opinião. há muita maneira de ofender. Desculpa, não partilho da sua Há muita maneira de ofender. E eu acho que, e já o disse há bocado, se o Calado entende que no início da época não houve um ataque claro ao Jorge Jesus, pronto. E já que falamos de Jorge Jesus, vamos aqui olhar para mais uma declaração de Luís Filipe Vieira nesta entrevista ao Record. Falou sobre Jorge Jesus, disse que ninguém vence campeonatos sozinho. O presidente do Benfica afirmou que, como Jorge Jesus não é do Benfica, não sabe que na Luz é muito mau alguém dizer eu ganhei. Nesta entrevista ao Record, Vieira lembra José Mourinho, dizendo que nem o melhor do mundo ganha sozinho. Nuno Encarnação. Desta vez fala também sobre Jorge Jesus, uma entrevista em que fala do rival tanto no que diz respeito ao presidente como no antigo treinador. Tem razão quando diz que Jorge Jesus olha só para si nas conquistas? Mariana, não diz desta forma, mas diz que é errado dizer eu ganhei. Um bocadinho antes, que é esta. A análise que eu faço desta entrevista de Luís Vieira é curiosa porque há muitos anos atrás havia um mágico que era o Udini, tinha um grande truque que era ficar vários minutos debaixo d'água e depois libertar-se de todas as amarras. Eu acho que o Luís Filipe Vieira teve esta época toda quase debaixo d'água e libertou-se das amarras agora, nesta entrevista ao Record, em 2 dias. Disse tudo o que ficou por dizer durante a época, é isso? E agora está a resolver. O truque saiu bem, porque o Dini morreu num truque exatamente destes, mas este truque do Luís Filipe Vieira correu bem. Então é arriscado este... Eu acho que é arriscado, porque o Benfica, às vezes, neste caso o Benfica, mas qualquer clube grande, precisa, de vez em quando, e na altura certa, que o Presidente fale, ou que responda, ou que diga qualquer coisa para a massa associativa, quer as coisas estejam a correr bem, quer as coisas estejam a correr mal. Mas pronto, mas foi a estratégia do Luís Filipe Vieira, e foi uma estratégia vencedora, verdade seja dita, quem ganhou foi o Benfica, quem ganhou foi Vieira. Sobre a questão de Jesus, é evidente que esta resposta não iria acontecer, como é óbvio. Quer dizer, não há nenhum Udini, vulgo Luís Filipe Vieira, que consiga manter-se durante não sei quantos dias calado, sem responder àquilo que eram as provocações de Jorge Jesus e àquilo que foi esta provocação contínua de Jorge Jesus a falar sempre do Benfica que para mim é provocação, para o Paulo Andrade seguramente não será, tem outra interpretação, mas sobre o clube onde ele esteve 6 anos e onde Luís Filipe Vieira lhe deu tudo. Faço aqui outro parênteses nesta entrevista do seguinte. Eu acho que Vieira dá uma entrevista, eu acho que é obviamente uma boa entrevista, mas eu acho que é uma entrevista com uma curta ambição. Porque há ali vários pontos que vale a pena pegar. Um deles é este, que ele próprio diz que sabe que vai ficar na história do clube. E eu aqui faz-me uma grande confusão, porque como é que um presidente que não ganhou, eu estou-me a lembrar do meu, ganhou 2 Champions, ganhou 2 Ligas Europas. Foi uma outra final que eu lembro-me bem, daquela cena do Zé Beto, com a bandeirinha e tal, Juventus. Não se pode comparar Luís Filipe Vieira a Pinto da Costa? É evidente, quem fica na história de um clube, com a dimensão que o Benfica quer e que já teve, porque houve outros que ficaram na história porque ganharam 2 Champions pelo Benfica, grandes atletas, grandes jogadores que passaram pelo Benfica, e não vale a pena enumerá-los porque são todos históricos do Benfica. Essas pessoas, de facto, ficam na história do Benfica se o Benfica quer ter esta grandeza. Se o Benfica não quer ter essa grandeza, para Vieira é suficiente ganhar 6 taças da Liga, ser tricampeão. O Benfica não se pode esgotar nisto. O meu Porto, eu não quero que o meu Porto se esgote
em finais da Taça de Portugal, por acaso este ano perdeu, em finais da Taça da Liga. Não quero que o Porto se esgote nisto. Em ser pentacampeão, não é isto que eu quero que o Porto se esgote. Eu quero que o Porto continue a fazer história, como o meu presidente Pinto da Costa, e assim vai ficar na história. Não é por ter construído o Estádio do Dragão, como o Luís Filipe Vieira aqui diz, por ter inaugurado o Estádio de Luz. Não é por ter construído o pavilhão gimnodesportivo. Não. Eles vão ficar na história, quanto mais a história tiver o clube na gestão deles. E a história faz-se com uma dimensão internacional. Não se faz com uma dimensão de bairro. Não é isto que acontece. E é aqui que Vieira peca. Peca pela pouca ambição. É a minha crítica a esta entrevista. Ele pode ter outras ideias, e seguramente as tem, para defender o que disse. Agora, eu, como portista, não estou habituado a uma pequenez de ambição e de objetivos. É esta a minha interpretação sobre aquilo que o Luís Filipe Vieira disse. Calado, há pouca ambição do Luís Filipe Vieira? Não, nós temos é que ir a ver, e temos que ir aos livros, e se não temos a memória curta, e ver que desde que este presidente entrou no Benfica, a história de sucesso do presidente Luís Filipe Vieira. Se nós estamos a falar quem fica na história dos clubes são os presidentes que ganham Champions League cada vez, e no momento atual, e principalmente num país com as dificuldades económicas que temos, e a nível financeiro, como os nossos clubes vivem, cada vez há de ser muito mais difícil ganhar Champions League perante os grandes tubarões europeus. Então, nenhum presidente que esteja em Portugal vai ter a possibilidade de ficar na história do clube. Eu aí peço desculpa, porque eu tenho 43 anos e vi 4 grandes títulos do Porto. 3 deles ao vivo. Pronto. Vi 4 grandes títulos, só não fui a Viena. Você viu, neste momento... E espero continuar a ver. E acredito que o Porto continua a ter esses títulos. E neste momento, e você é uma pessoa que percebe de futebol, e você entende perfeitamente que no momento atual em que se vive, e nos milhões que não existem no futebol português e existem noutros países, cada vez há de ser mais difícil uma equipa portuguesa ir a uma Vieira disse nesta entrevista que acreditava que esta é época o Benfica poderia ter chegado a essa final. E atenção, e o que dá, de alguma maneira, dá mais alento também, e o Luís Filipe Vieira fala disso na entrevista, é a maneira como Guardiola se referiu ao Benfica quando dividiu praticamente a eliminatória com o clube alemão. E nós formos olhar para um plantel e formos olhar para o outro, e se virmos os milhões que separam um plantel do outro, vimos que realmente a diferença teria que ser muito maior, a diferença teria que ser enorme entre os jogos. Os 2 jogos foram realizados entre o Benfica e o Bayern de Munique, e o Benfica conseguiu equilibrar essa eliminatória. Mas não há impossíveis. Aliás, da mesma maneira que o Luís Filipe nesta entrevista, e a Mariana disse bem, acreditava que era possível chegar à final da Champions. Claro. À final da Champions. Isto é, passar o Bayern, passar todos os outros que depois foram à final. E repara uma coisa, o Benfica... Eu, por exemplo, eu lembro de um colosso maior, em 87... O Porto comparado com o Bayern, não havia comparação. Não havia comparação. Obviamente o Porto comparado com o Mónaco, os 3-0 que eu fui ver a na Alemanha, era diferente. O Porto comparado com o Celtic na altura, que eu fui ver a Sevilha, era diferente, se bem que o Celtic na altura tinha o Larsen e tinha ali um sistema de jogo diferente para os portugueses, onde o Porto normalmente, contra um futebol estilo inglês, tem sempre problemas, é o zero e vizer em ter problemas. Mas, por exemplo, o Porto também passou o Manchester United, foi eliminar o Manchester United na altura. Mas escuta uma coisa. E tudo isto é possível. O ser difícil não quer dizer que é impossível. Jogou. Atenção, eu estou a dizer que cada vez... Agora, não venham com a ideia de que nós nunca mais, venham com a tese, com a maldição do Bela Gutmann, nunca mais nenhuma equipe vai ser campeão ninguém diz nunca mais. Em Portugal. Ninguém diz nunca mais. Temos é que ser isso. Mas faltou ambição a Luís Filipe Vieira nesta entrevista. Já pode dizer que vai ficar na história do clube? Na tua opinião? Eu acho que isso, os anos é que nos vão dizer quem é que fica na história, porque é complicado estarmos a falar. Nomeadamente, acho que é injusto fazermos uma comparação entre Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa, acima de tudo pelos anos que o presidente do Futebol Clube do Porto tem à frente do clube e os anos que o Luís Filipe Vieira tem. Na verdade, já podemos dizer que Pinto da Costa faz parte da história do Porto, mas que não seja o presidente com mais anos à frente dos destinos do clube, e por tudo aquilo que ganhou, como referiu, e bem, trouxe uma onda de sucesso incomparável nos últimos anos em Portugal. Luís Filipe Vieira está há muito menos anos à frente dos destinos do Sport Lisboa e Benfica, tem feito um trabalho que toda a gente lhe reconhece mérito, não ganhou nenhuma competição internacional, é um facto, mas recolocou o clube na senda dos títulos. O Benfica disputou duas finais europeias nos últimos anos. Agora, a história, obviamente, que será o futuro, é que nos vai dizer quem é que fica na história. Não me parece que
que haja falta de ambição. Acho que é uma excelente entrevista conduzida pela Wanda Cipriano e pelo Nuno Farinha, com alguma lucidez do presidente do Benfica. E sentiste algum ressentimento em relação ao Jorge Jesus nesta entrevista? Eu acho que isso é uma realidade que é transversal a toda a temporada, até a temporada que terminou, não é? E existe um ressentimento grande entre duas pessoas que se deram muito bem ao longo de 6 anos e que de repente seguiram caminhos diferentes. Esse ressentimento existe, não sei se a nível pessoal, só a nível institucional, mas existe. E é natural que exista. São duas pessoas que defendem interesses completamente opostos, de duas grandes potências do futebol nacional, e que este ano se notou, nomeadamente a nível dos departamentos de comunicação, uma guerra muito intensa fora do relevado e que pelos vistos, poderá culminar com esta entrevista, que mas o Luís Filipe Vieira não deixa de dar algumas indiretas às pessoas. E o bom nesta guerra, ao fim e ao cabo, esta guerra que houve a nível de comunicação social, como referiu, é que houve muita lucidez, quer por parte do treinador do Benfica, o seu discurso desde o início ao final foi sempre o mesmo, sempre a mesma pessoa coerente, houve muita lucidez, mesmo quando foi atacado constantemente por pessoas ligadas ao Sporting. E o próprio presidente do Benfica, pela maneira como se comportou durante toda a época, eu acho que acaba por ser uma referência não só para os benfiquistas, como para o futebol português, de como alguém tem que estar no futebol. E Luís Filipe Vieira disse que, em relação a Jorge Jesus, que soube que em jantar Jorge Jesus teria dito que o Benfica já não contava, que ia ficar a 20 pontos, que tinha receio do Futebol Clube do Porto. Paulo Andrade, acha que Jorge Jesus desvalorizou o Benfica no início desta época? Eu acho que todos os comentadores do Benfica, ou a grande maioria dos comentadores do Benfica e os jornalistas, face ao início da época do Benfica, diziam que os grandes candidatos desta época eram o Sporting e o Porto, não era o Jorge Jesus, não é? Em relação à entrevista, no que respeita a esta questão de quem fica para a história, eu confesso que acho que há uma profunda ingratidão, na minha opinião, e vamos ver, como disse o António Bernardo e bem, a história, são os anos que nos fazem a história. E eu digo-lhe que acho uma profunda ingratidão a forma como ele se refere a Jorge Jesus. Porque a maior parte dos títulos que ele tem é com Jorge Jesus. O que é que aconteceu desde novembro de 2013 até agora que o Benfica ganhou com o Luís Filipe Vieira no futebol? Praticamente os anos de Jorge Jesus. Retirem esses anos e vejam o que é que se ganhou nestes anos todos. E antes de Jorge Jesus, o Benfica estava sempre atrás do Sporting. Foram 4 anos seguintes do Paulo Bento em que o Benfica ficou atrás do Sporting. Portanto, atrás de segundo lugar, nem sequer lutava para o título. Portanto, estas questões é a história que nos vai dizer quem é que vai ficar na história. Agora, antes de Jorge Jesus chegar ao Benfica, o Benfica tinha sido campeão. Tinha em 2004, 2005. Jorge Jesus é que só ganhou títulos depois de chegar ao Benfica. Tenho que o corrigir nesse aspecto. Eu vou repetir. Paulo. A maior parte dos títulos que foram ganhos foi no tempo de Jorge Jesus. Ganhou um título em 2004, 2005 e agora com o Rui Vitória. E ainda lhe digo mais, Paulo. E só ganhou mais títulos ao serviço do Benfica, sabe porquê? Nestes anos. Sabe porquê? Porque o presidente do Benfica, quando teve todas... Não é isso que está em causa. Quando podia realmente... O que está aqui em estava contra Jorge Jesus... O futuro dirá... Conseguiu manter Jorge Jesus no Benfica, pela palavra que tem, mas não é quando o mais fácil era tirar Jorge Jesus do comando técnico da equipa do Benfica... E deu um voto de confiança e permitiu que ganhasse tudo na época seguinte. Jorge Jesus não foi importante no Benfica, é isso que me está a dizer. Não. Jorge Jesus não foi importante no Benfica. Não, isso é que você está a dizer, não sou eu. Eu estou a dizer que foi importante no Benfica. E que acho que na entrevista não houve gratidão para o trabalho de Jorge Jesus no Benfica, que foi ele, com ele à frente do Benfica, e com o Luís Filipe Vieira, naturalmente, e não só, outros dirigentes, que o Benfica ganhou imensos títulos. E, portanto, referir-se sempre a Jorge Jesus sem focar essa importância e dizer que vai ficar para a história, eu acredito que fique para a história em relação ao que fizeram em nível nacional. Acredito, vamos ver o que é que vai ser o futuro, os próximos anos. Continuo a achar que o futebol português vai ser muito competitivo entre os 3 grandes nos próximos anos. O domínio que houve do Porto, acho que isso vai deixar de acontecer. Os 3 grandes vão se bater pelos títulos. A partir de agora vai haver intermitência. Uma vez ganha um, outra vez ganha outro. Não acredito que vai haver domínio. Agora, daqui a 10 anos, vamos ver o que é que foram estes anos do mandato do Luís Filipe Vieira. E eu não acredito. Não acredito, mas você tem dúvidas até o momento. A passagem de Jorge Jesus não fique marcada na história do Benfica. Tem sido uma história de sucesso desde que este homem pegou no Benfica? Eu vou repetir que eu não devo ter falado bem, não devo ter feito entender.
Com Jorge Jesus ganharam imensos Então o que é que você tem que dizer do seu presidente? Está há 3 anos no Sporting e o Benfica é tricampeão. Deixa-me repetir. O Jorge Jesus ganhou imensos títulos do Benfica. Não há uma palavra de gratidão por esses títulos ganhos por Jorge Jesus. Não há uma. O Calado acha bem. Eu não acho. Então, mas há uma palavra de gratidão pelo título que o Benfica ganhou. Fala no nós, Jorge Jesus no eu, no nós. O Jorge Jesus não foi importante no Benfica. Você ouviu alguma palavra de gratidão ou de parabéns por o Benfica ter ganho o campeonato não também? Não me venha com essa pergunta. Eu estou-lhe a perguntar o contrário. Diga. O Jorge Jesus merece ou não uma palavra de gratidão dos benfiquistas pelo trabalho que desenvolveu nos 6 anos que lá esteve? Pela maneira, não recebeu na entrevista. Pela maneira como saiu. Pronto, então não merece. Tudo bem, Calado. Não é isso. Mas o futuro dirá o que é que a história diz da passagem de Jorge Jesus. Paulo, já o disse várias vezes. Tem todo o direito a ter essa opinião. Eu já o disse várias vezes. E vou voltar a dizer. 3 campeonatos nacionais. Conheço Jorge Jesus, respeito o seu trabalho. Sim, mas não. Agora, enquanto personalidade, estamos a falar escuta uma coisa, e o Presidente tem razão. No Benfica, eu ganhei, não existe nem pode existir. Estamos a Ninguém falar está de acima títulos, do estamos a falar de Benfica. se eu disse eu ganhei, Ninguém você está ganhou, acima nós do ganhámos. Benfica. Estamos a falar de títulos. As pessoas passam, os clubes ficam. Os títulos marcam as histórias e os mandatos. Sim. Quantos títulos é que ganhou o Jorge Jesus do Benfica? E não há uma palavra de gratidão por um treinador que ganha esses títulos todos? Eu já lhe disse assim. Calado acha que não? Então, para isso, o Jorge Jesus também tinha que agradecer ao Presidente. Tem todo o direito. Que numa época, quando perdeu tudo em 2 semanas, o Presidente manteve e acreditou nele até ao fim. Não é o discurso do nós e depois não se falar de Jorge Jesus. Não se pode ter o discurso de nós e não se falar de Jorge Jesus. É só a minha opinião, mais nada. Não há uma palavra de gratidão de Jorge Jesus para com o Presidente. Mas a entrevista não foi Jorge Jesus que a deu. Quando manteve no Benfica, a entrevista não foi Jorge Jesus. Quando manteve no Benfica, quando o mais fácil, provavelmente, era tirá-lo do clube. Jorge Jesus que diz que é o nós. Possivelmente, Jorge Jesus não está a ser entrevistado. Possivelmente, neste momento, não estaria no Sporting, estaria noutro clube qualquer. Não está. Não é? Já percebi que não dá. Acha que não devia ter havido essa palavra de gratidão ao Jorge Jesus. Eu acho que sim. O futuro dirá quem tem razão. Olha, eu sabe uma coisa. Vamos ver quantos campeonatos é que vocês ganham no futuro, quantos campeonatos ganharam durante X anos. Mas você está a se enganar, Paulo. Você está a se enganar. Eu não sei. Eu não estou enganado, eu estou a falar de factos concretos. Eu não sei, estou sinceramente. Em quê? Estou a falar em 6 anos de Jorge Jesus. Eu não sei, sinceramente. Quantos títulos ganhou? Eu acho que você está equivocado. Sabe porquê? Em 3 anos de mandato do seu Presidente... Lá está a falar do meu Presidente. Porquê é que você está a falar do meu Presidente agora? Estamos a falar de Jorge Jesus eu sendo e do Benfica. Escuta uma coisa. Porquê é que está a fugir para o meu Presidente? Escuta uma coisa. Eu vejo o futebol de uma maneira diferente. O Benfica ganhou com Jorge Jesus. Porquê é que está a falar no Bruno Carvalho? Eu vejo o futebol de uma maneira diferente. Não. Está a falar eu vejo o futebol de uma maneira diferente. Algo que já vi que você não vê. Sabe porquê? Porquê? Porque aqui quem ganhou foi o Benfica, não é o Sporting. Eu é que lhe posso dizer mas assim, é vamos ver quantos títulos é que você vai ganhar eu insisto, enquanto o seu Presidente estiver à frente. O Benfica ganhou, mas ganhou com quem? Com uma série de entidades, pessoas. Há pessoas. Sim, o Benfica ganhou com o Zé, campeonatos europeus. O Benfica ganha com pessoas. Não é estratosférico. É o que diz o Presidente da entrevista. Não, mas não tem uma palavra para Jorge Jesus de gratidão pelos 6 anos em que ele lá teve a dar títulos ao Benfica. É o nós com o Jorge Jesus naqueles 6 anos. É o nós com o Jorge Jesus, não é o nós sempre sem falar no Jorge Jesus, que eu acho desagradável. Mas você ouviu alguma entrevista de Jorge Jesus a agradecer ao Presidente? A entrevista era do Luís Filipe Vieira, mas digo novamente. Agora falou-me do Bruno Carvalho, agora estamos a falar de Jorge Jesus. Estamos a falar mas quantas vezes é que o Jorge Jesus falou? Jorge Jesus também não tem títulos fora do Benfica. Quem? Jorge Jesus também, em relação a esses grandes títulos, ganhou... Claro. Mas, só ganhou quando chegou ao Benfica. Mariana, o que nós estamos a falar é de uma entrevista do Presidente do Benfica, onde diz que vai ficar na história. Jorge Jesus também já deu várias entrevistas. Mas não estamos a falar de entrevistas de Jorge Jesus. Está aí pelo caminho do Bruno Carvalho também. Daqui a pouco voltamos a falar do Bruno Carvalho. Você leu alguma entrevista onde o Jorge Jesus participasse ou tivesse intervenção que agradecesse ao Presidente por o ter mantido quando em 2 semanas perdeu tudo ao serviço do Benfica? E depositou total confiança nele e que no ano seguinte é que ganhou. Mas essa discussão não está aqui em cima da mesa. Não, desculpe, está aqui em cima da mesa. Você está a falar é o discurso do nós e não de agradecermos quando estamos no nós você está a falar a quem contribuiu, mais ou menos, para o Calado contribuiu pouco, quem contribuiu mais ou menos para o sucesso. E Jorge Jesus contribuiu para o sucesso do Benfica em 6 anos. E, portanto, o nós é também agradecer o trabalho de todos. O nós é todas as pessoas que trabalham. Não é excluir o Jorge Jesus. Todas as pessoas que trabalham nos esportes do Benfica. Todas as pessoas que estão à volta do Presidente. Toda a estrutura do Benfica. É o que eu disse. Não excluir Jorge Jesus. É o scouting do Benfica. Claro, é tudo isso. É a formação. E o treinador, diga lá, assuma. E Jorge Jesus. Que faz com que saiam pérolas nos últimos anos
da formação do Benfica. Não quer falar de Jorge Jesus. Pronto, também. Está no mesmo linha de discurso. Mas porquê é que eu tenho que falar de Jorge Jesus? Jorge Jesus não é treinador do Benfica? O nós esteve lá. Mas porquê é que eu vou ter que falar do Jorge Jesus? Estamos a falar num período em que o presidente do Benfica esteve à frente do Benfica. Mas Jorge Jesus não é um dia, são muitos anos, desde novembro de 2003. Eu respeito o Mas acha que o Jesus também devia ter agradecido ao Benfica pelos títulos que conquistou na Luz? Só ganhou no Benfica, não ganhou mais lado nenhum. E depois há uma outra questão, eu já o disse várias vezes. Isto de falar de gratidão, isto é tudo muito engraçado porque convém. Convém agora ao Paulo Andrade sair-se com esta da gratidão. Eu não, só estou a falar porque ninguém falou nele. Quer dizer, o presidente Luís Filipe Vieira, só acho desagradável. O presidente Luís Filipe Vieira, que é meu ver, e já lhe disse assim, que eu tenho uma maneira diferente de encarar o futebol. Eu vejo aquilo que era o Benfica e vejo o que o Benfica é agora neste momento. Pronto. E aquilo nós que fazemos isso. Forma jogadores, potencia, vende, é um clube respeitado a nível mundial. É um clube que atualmente são todos respeitados. Escuta, atualmente, na sociedade em que vivemos, e já o disse anteriormente, que os clubes, económico-financeiramente, muitos deles passam grandes dificuldades. E mesmo assim, num país com estas características, o Benfica está entre os melhores clubes do mundo. E você vem aqui falar de gratidão. E quer colocar em causa também o trabalho deste Presidente? Quer colocar em causa também o trabalho do Luís Filipe Vieira? Mas alguém está a falar nisso? Quer colocar em causa que neste momento é uma referência... Vai voltar a falar do Bruno Carvalho quando se está a falar da entrevista e da gratidão por Jorge Jesus? Eu não tenho que falar. Já falou 6 vezes em Bruno Carvalho. Você ainda há pouco estava a dizer, vamos ver quantos títulos é que o Luís Filipe Vieira vai ganhar. Claro. Não, o Luís Filipe Vieira já ganhou muitos, o Bruno Carvalho é que ainda não ganhou nenhum. E o Jorge Jesus não ganhou nenhum. Ganhou no Benfica. Mas não ganhou? No Benfica. Pronto, e porquê é que não se fala nele então e agradece o trabalho que ele lá fez? Porquê é que ele não agradece ao Benfica também? E ele a dar-lhe. Quer dizer, quem está a dar a entrevista é o Presidente, não é o agradece ao Presidente também. Não é o Jorge Jesus, está a dar a entrevista. Mas porquê é que tem que agradecer? Diga-me lá, escuta. Ai, não? Pronto, tudo bem. Tem que agradecer. Lá, tudo bem. É a sua opção. Acha que não se deve agradecer pelo trabalho que desenvolveram antigos treinadores no Sporting ou no Porto ou no Benfica. Paulo, sabe uma coisa? É a sua opção. O Luís Filipe Vieira fala do seu atual treinador. Andrade, e diz que vai cumprir os 3 anos de contrato. E diz que foi sincero quando deu os parabéns ao Sporting, acredita? Acredito, eu isso aí nem discuto. Quer dizer, não é... Para mim, vamos lá ver. Essa questão não se me põe, quer dizer... É mais importante perceber os tais 200 milhões que vão fazer, porque que é uma notícia também de hoje, os 200 milhões que o Benfica pode fazer de vendas. É preciso ver o que é isso dos 200 milhões de vendas. Mas a discussão que estava aqui, ou a conversa que estava aqui que estava em causa, era realmente o facto de ter-se referido a que fica na história do Benfica. E o Nuno ter posto em questão de que para ficar na história de um grande clube teria que ter títulos europeus. Muito bem. O que me parece é que quando se fala no nós, temos que falar naqueles que contribuíram para essa história. Faltou gratidão, Nuno, encarnação? Luís Filipe Vieira em relação a Jorge Jesus? Eu continuo, desde o primeiro dia desta época, a gozar o prato, porque de facto eu acho extraordinário que uma equipe como o Benfica, ou adeptos do Benfica e do Sporting, passem a vida a regatear o Jorge Jesus. Como se o Jorge Jesus, que ganhava 4 milhões no ano passado, que ganha 5 milhões este ano e que vai ganhar 6 milhões para o ano, fosse de facto uma vedeta internacional. Porque o Jorge Jesus, de facto, é um grande treinador, não tenho dúvida nenhuma em afirmar, mas é um treinador que continua a dizer, para ter a dimensão de outros, e vou dizer os nomes, Artur Jorge, Vilas Boas e Mourinho, que ganharam títulos internacionais no meu clube, Futebol Clube Porto, para ter essa dimensão, ainda lhe falta muito. E provavelmente teve muitas dessas condições, sobretudo no Benfica, para o atingir e não o conseguiu atingir. E depois acho extraordinário, continuo a dizer, para ficar na história do clube, parece que o Luís Filipe Vieira já está lá há 2 anos, não está. Não está lá há 2 anos, está há 13, 14 anos, vai completar este mandato, ficará 14 anos, se não estou em erro. 14. Vai ser isso. 14 anos não é um espaço curto para ter sucesso a nível internacional. Seja no primeiro nível do sucesso internacional na Champions ou na segunda liga, na Taça da Liga, na Liga Europa. Por isso não é desculpa para ninguém. E eu continuo a reafirmar... Não é como desculpa, atenção. Não, mas eu apenas continuo fiz o termo de comparação. Eu continuo a reafirmar que para um presidente que se quer entrar na história de um clube, e vejamos a diferença entre o Sporting e o Benfica. O Benfica conquistou 2 taças de campeões e foi... Corrija-me, a 5 ou 7 finais da Champions. Corrija-me, por favor, que eu já não sei a quantas foi. O Benfica foi a quantas finais da Champions, na sua história? Penso que foi a 5 ou 7 finais da Champions, já não me lembro bem. 6. Mas foi qualquer coisa assim como isso. O Sporting não. É outra dimensão.
O Sporting fica contente Penso ao fim do 3º ano. Não, São ganhou uma sete. competição europeia. São 7 finais de Champions, 7. onde 2 ganhou. Então a memória não me O Sporting traiçoou. ganhou uma competição europeia. O foi uma final de outra. Sporting, ao contrário do Benfica, não ganhou nenhuma Champions, nem me lembro de ter ido a nenhuma final da Ganhou a Champions. taça das taças. Eu estou a falar na primeira liga da elite do futebol europeu. Nuno falou na primeira E na ou na segunda, outra, na Liga e na Europa. segunda. Portanto, Mas vamos, estou a falar da mas, taça das mas taças, vamos, seria a vamos segunda. fazer o termo comparativo agora, porque o Benfica ganhou 2 há muitos anos atrás e teve em 7 finais, e o Sporting ganhou 0 e teve em 0 finais da Champions. O Porto, felizmente, teve em 2 finais da Champions e ganhou as 2. E por isso, se o Sporting fica muito contente que ao final do 3º ano de Bruno Carvalho consiga festejar um 2º lugar que ficou a 2 pontos do primeiro, está tudo esclarecido. Eu, por mim, está tudo bem. Eu não sou sportinguista, graças a Deus, não sou sportinguista. não fica sou muito portista. contente com Eu isso. ficaria altamente frustrado se ao fim de 3 anos um presidente que apostava que ia devolver o Sporting àquilo que era um clube de elite, que afinal ficasse todo contente por ficar em 2º lugar. Foram eu 6, fiquei, já foram confirmei. 6 finais da Sim. Champions. Eu fiquei muito desiludido ano passado, quando o Lopetegui ficou a 3 pontos de não ser campeão pelo Porto. Fiquei altamente desiludido. Mas Fui o- festejar para a rua. o Nuno já anda desiludido há 3 anos. Algum portista Não foi é há um festejar ano para a passado. rua, foi receber a equipe por ter ficado a 3 pontos do primeiro. Há 3 anos, Nuno. Lembram-se Há o que é que 3 disseram, anos. lembram-se o que é que disseram ao Não é Lopetegui o ano por ter passado. ficado a 3 pontos do primeiro e o que dizem aos Jesus por ter ficado a 2 pontos do primeiro? Oh, não é o ano extraordinário. passado, não é há Isto 3 de facto anos. extraordinário. Não ganha nada há são os 3 tempos- anos. São os tempos comparativos. O Nuno ainda Ó, Paulo sonha, Andrade, o ó, Nuno Paulo ainda Andrade, sonha na Paulo Andrade. Champions e não ganha nada. Tem Há muito 3 anos e mais depois anos fala do do que eu. Sporting. O Paulo Andrade tem muito mais anos do que vive eu. do passado. Ó, Paulo Eu também Andrade. posso falar dos 5 O violinos. Paulo Andrade O Nuno tem muito mais vive anos do do que passado. eu e não viu. Não vê há e não 3 viu anos ao que não vê vivo. nada. E não viu nada. ao vivo aquilo Passado. que eu vi de 4 Passado. conquistas europeias Claro, do Porto. passado. Não viu. Sonho, Nuno. É Sonho. azar, olha, Sonho. muda de clube. Opa, o que é que eu lhe quero que eu lhe diga? sonha. O Nuno ainda Olha para a sonha frente com e continua a dizer isso. O e Nuno vai continua a falar perceber que durante não vai lá. 20 anos dos Mas sonhos sobre da o Europa. Jesus, E não mas ganha sobre nada. Jorge Jesus, continuo a dizer que é um engano. Isto é um engano outra vez, porque eu também não percebo. E voltamos a ver o Jesus este ano e a avaliar aquilo que foi o trabalho de Jorge Jesus este ano. Toda a gente tem um enfoque a dizer ficou a 2 pontos. Não quase ficou a 2 conquistou, pontos. Não quase desvalorize ter conquistou, 86 pontos que não só uma vez é que atingiu. Paulo Andrade, deixa-me Não concluir. desvalorize. Quase conquistou Está a o campeonato. desvalorizar. Foi por um triz que conquistou o campeonato. Não é isso que está em causa. Mas depois tudo o resto, das outras competições onde esteve, desapareceu. O Jorge Jesus não existiu, nem o Sporting existiu. Porque poupava jogadores, não lhe Olha, o interessava. Porto é que não A única existiu. coisa que lhe O interessava, Porto é que não a existiu. única coisa que lhe interessava era ser campeão nacional. Eu não quero ser injusto, mas acho que tinha um prémio de 2 milhões de euros por ser campeão nacional. Também. Para além dos parcos 5 Não milhões. anda muito bem informado. Para além dos parcos Dos 5 milhões que o Sporting paga, coitado, 5 milhões não é nada. Por isso, não me venham falar, quer dizer, esgotar-se a conversa em Jorge Jesus entre o Benfica e o Sporting, acho que Nuno é de facto Encarnação, muito pequeno. esgotou-se realmente o tempo da nossa conversa hoje, mas teremos mais tempo para falar noutros dias. Paulo Andrade, Nuno Encarnação, António Bernardino e José Calado, muito obrigado pela vossa presença neste mercado. Eu despeço-me por aqui.